Aonde está esse limite? Na decisão que discutimos agora, que nasceu lá no pequeno Sergipe, que foi acatada no Tribunal Superior do Trabalho, mas que é passível ainda de discussão, de recurso, e isto precisa ou não precisa ser feito, Bruno? Na verdade, eu acho que um ponto que foi interessante aqui, que foi colocado, justamente da questão do próprio conceito de discriminação, né? Porque, salvo engano, nessa decisão se trabalhou com a ideia de discriminação como uma ideia de que as informações divulgadas, ou porque eram verdadeiras, ou porque não eram pejorativas, não seriam discriminatórias. Que vai na contramão de qualquer significado que hoje se aceite de discriminação, que na verdade tem a ver com restrição de acesso, que é o caso aqui. Tanto é assim que há uma comunhão, há um exemplo muito parecido no direito do trabalho e no direito do consumidor, que diz respeito às chamadas listas negras. O que são as listas negras? São aquela divulgação de informações que até podem ser verdadeiras, mas dizem respeito ao exercício dos direitos, né, pelo cidadão, seja o consumidor que ingressa com ações de juízo para discutir questões dos seus contratos, seja o trabalhador que ingressa com ações em juízo para discutir direitos seus, né, e que essas informações são divulgadas ilicitamente, né, e servem para discriminar o acesso ao consumo, no caso do consumidor, o acesso ao trabalho, no caso do empregado. Né? Então, o fato de ser ou não pejorativo é uma discussão que me parece, com todo respeito à decisão e aos seus juízes, né? Mas é um conceito ultrapassado. Né? A ideia aqui é de restrição de acesso. Né? E se essa informação, mesmo sendo verdadeira, sem dizer do risco de não ser, né, verdadeira, que já conversamos aqui, mas mesmo sendo verdadeira, servir para restringir o acesso a um direito que é um direito do trabalhador, me parece suficiente para caracterizá-la como discriminatória. Me parece essa questão é fundamental porque o caráter da decisão, não interessa se o camarada lá deve ou não deve, se ele deixou de pagar porque ele é desonesto ou porque ele teve uma fatalidade na família, mas justamente essa questão da publicização disso. Nós, há 15, 20 anos atrás, nós chegava no estabelecimento comercial, tinha lá o cheque do camarada lá exposto lá, né, porque ele era um devedor. Então, nós conseguimos evoluir nesta lógica, né? E hoje, quando nós temos uma decisão nesse sentido, por mais que ela não tenha todo esse conteúdo e essa amplitude, mas ela justamente destoa daquilo que nós vemos construindo historicamente. No bloco anterior, nós tínhamos aqui a manifestação com relação ao endividamento das famílias brasileiras hoje, que é altíssimo. Então, quer dizer o seguinte, daqui a um pouco, quando for fazer uma análise a partir dessa capacidade, nós vamos ver que, e não só apenas aqueles que estão nas classes... Faltarão candidatos ao preenchimento de vagas. Nós estaremos, digamos assim, com as classes mais altas também, porque quem tem mais acaba devendo mais e muito mais. Né? Então, essa questão é uma questão muito particular que precisa ser entendida, porque isso também é produto e resultado da sociedade de consumo. Ou seja, se nós temos hoje um nível de endividamento altíssimo, é justamente porque houve uma oferta de crédito desmedida nesse último período e que acabou gerando essas consequências. Para o pequeno, para o trabalhador mais humilde, enfim, acaba sendo até uma situação um pouco kafkaniana, porque ele não tem emprego, ele não tem capital, ele não recebe salário, então não tem como saldar as dívidas. Então, de certa forma, né, me parece absurdo isso. E o conceito de discriminação, que foi bem pontuado pelo colega, da ideia de exclusão, ela vem na Convenção 111 da OIT, que diz o seguinte, que é discriminação, toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião, política, ascendência nacional, origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. E toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Então, dessa forma, ao contrário do que decidiu a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, entendo que há sim uma discriminação. Eu iria até mais adiante. Entendo que as empresas que adotam esse procedimento, elas estão sujeitas a serem processadas pelo Ministério Público do Trabalho, via ação civil pública, para se absterem desse procedimento, inclusive com a combinação de penalidades, de multas, porque tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade do procedimento.
E existe a questão também do dano moral coletivo. Não é? Sim, é importante ressaltar para esses empregadores que se entenderem autorizados por essa decisão da segunda turma do TST, não é? É importante ressaltar que há o ajuizamento de ações, e muitas vezes o ajuizamento de ações, as empresas são condenadas ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos. Né? O Ministério Público do Trabalho normalmente pede, no caso das iniciais das ações, nós pedimos essas indenizações, varia conforme o porte da empresa, conforme a extensão da ilicitude ou do dano moral que nós entendemos causado, não é? Mas há sempre esse risco das empresas, repito, das empresas que se sentirem autorizadas por essa decisão, a virem responder perante o judiciário e terem que arcar com essas indenizações. Tá? É importante referir também, complementando o que os colegas trazem para essa discussão, não é? Que o que nós vemos que no fundo a questão se refere à possibilidade de o trabalhador se ver desrespeitado na sua dignidade. A dignidade da pessoa humana que se estende ao trabalhador, né, cujo valor trabalho é uma das reproduções desse princípio bastante importante, porque sem trabalho a pessoa não pode atingir ou muitas vezes atender às suas necessidades de sobrevivência ou da própria família. Né? No momento que ele é restringido nessa possibilidade, se atenta fortemente contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da nossa Constituição, do nosso Estado democrático e social de direito. Né? Então é importante referir essas questões. Tá? E aqui nós estávamos até conversando que muitas vezes o debate fica dificultado porque nós não temos posições discordantes, o que só mostra, no meu entendimento, né, que foi colocado pelo desembargador Alexandre, o que só mostra a incongruência dessa decisão do TST e a necessidade dela ser revista, dela ser reformada. Tem um aspecto também importante aqui, se me permitem, que é justamente essa questão do crédito mesmo, né? E a ideia do devedor como alguém que tem uma pecha contra si. Que não é hoje, aqui já foi dito várias vezes, algo restrito a pessoas de poder aquisitivo mais baixo. Na verdade, isso faz parte da própria estrutura econômica, do sistema econômico atual, que estimula o endividamento. Né? A ideia de consumo e endividamento, né, como um círculo contínuo, isso se percebe nas mais diversas sociedades do mundo. No Brasil, muito fruto, inclusive, do nosso crescimento dos últimos anos, né? A ideia do endividamento para o consumo é uma realidade, digamos assim, relativamente nova, mas é algo que é visto nos países europeus, nos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, desde o século XIX, os Estados Unidos têm, por exemplo, a chamada quebra ou falência civil, porque justamente é uma sociedade que se estrutura sob a perspectiva do consumo. E isso é cíclico, né? E isso é cíclico, justamente. De maneira que não há aqui, se perdeu um pouco essa ideia de trabalhar como algo negativo para o indivíduo. Claro que ninguém gosta de estar endividado e não ter como pagar suas dívidas, mas não diz contra o caráter de alguém ou contra as aptidões de alguém. É tipicamente um fenômeno social que, por sinal, inclusive, vem sendo objeto de atenção legislativa específica, né, em vários países do mundo e agora no Brasil, no projeto que está agora a ser apresentado ao Congresso de atualização do Código de Defesa do Consumidor, justamente para permitir a reinclusão dos endividados na sociedade de consumo. Isso é positivo para o indivíduo, que se reinclui na sociedade, e também, naturalmente, para o mercado, que passa a ter esse indivíduo como alguém ativo, né, porque tem trabalho, porque tem condições de adquirir os seus produtos e serviços, alguém ativo na sociedade, contribuindo, digamos, fomentando o desenvolvimento nacional. Isso é muito importante e se observa também, e aí só para estabelecer um paralelo, nas pequenas cidades que deixaram de produzir com a agricultura, por exemplo, e passaram a viver, no seu comércio especialmente, da receita, do salário, do benefício do aposentado, que no caso, sem endividado, não teria condições
de retornar ao mercado, de ampliar o seu rendimento, não é isso? É verdade. É um problema que na verdade, ele gera tantos outros problemas e a realidade brasileira mostra que nós estamos caminhando na sociedade num patamar, digamos assim, de reconhecimento de direitos. Por mais que nem todos eles, ou boa parte deles, ainda não efetivados plenamente. E nesse caso é um retrocesso. Ainda não garantido, exatamente. E nesse caso nós temos justamente na contramão da história, né, uma decisão que acaba por reavivar um sentimento que exclui, né, essa questão que o Dr. Bruno coloca com relação ao superendividamento. É um projeto que visa justamente reincluir o cidadão, colocá-lo na sociedade novamente para que ele faça parte da sociedade. E na contramão, com relação ao emprego, ao trabalho, se nós tivermos, digamos, o reforço desse tipo de entendimento em que o trabalhador será não apenas avaliado pelo conjunto de habilidades que possa ter para exercer aquele trabalho, aquela profissão, ele possa ser avaliado também pela sua condição econômico-financeira, que eu já falava no primeiro bloco, ela pode ocorrer por vários fatores que não apenas, e hoje boa parte das pessoas que acabam sendo inscritas ou sendo devedoras, elas lá estão muitas vezes por motivações, por questões alheias a apenas um despreparo, digamos assim, de planejamento econômico ou, enfim, uma certa irresponsabilidade com suas finanças pessoais. Elas lá estão porque, efetivamente, no último período nós tivemos esse aumento do consumo e isso gerou o crescimento do país e é importante que isso aconteça, mas nós precisamos ser solidários na resolução deste problema. Este não é um problema do endividado. E nós não podemos estar a criar mais um problema para ele, que é justamente retirar essa possibilidade de ele se reincluir no mercado de trabalho, de disputar uma vaga nesse mercado de trabalho em igualdade de condições, consagrado pela Constituição, com a possibilidade de que ele, a partir do seu trabalho, ele possa novamente resgatar suas finanças pessoais, honrar seus compromissos, passar a consumir novamente e restabelecer esse ciclo que é tão importante para a sociedade. Foi falado sobre listas negras aqui. Elas não são declaradas, mas elas existem. Na Justiça do Trabalho, aquele que vai lá acionar a justiça, reivindicar direitos, enfrentar, sim, uma situação de dificuldade, é quem mais aguarda, não é? Existem empresas que fazem essas listas discriminatórias em relação a pessoas que ajuizam reclamatórias trabalhistas. E, inclusive, elas mantêm cadastros, e esse cadastro as informações são trocadas entre as empresas. Entre empresas do mesmo ramo, do mesmo setor econômico, e isso tudo, já temos várias decisões da Justiça do Trabalho, existem várias ações do Ministério Público do Trabalho que consignam, que atestam a ilegalidade desse procedimento, né, das listas discriminatórias. Então, a pesquisa feita ao Serasa também é uma dessas formas de falsamente se atestar a idoneidade do trabalhador. Não quer dizer que ele não possa executar o contrato de emprego corretamente pelo fato de ser devedor. Né? É importante ressaltar também que as informações desses cadastros, como até já antecipado no primeiro bloco do Dr. Bruno, né, eles não se revestem de caráter público. Na verdade, há um contrato de prestação de serviço das empresas com esses órgãos, não é? Em que a finalidade seria a utilização dessa ferramenta para consultar perfil de pessoas físicas ou jurídicas com os quais o consulente mantém relações comerciais.